Bom, vou explicar um pouquinho agora sobre o shutter, né? Shutter, como é que ele é? É a velocidade em que a gente deixa a luz entrar no sensor, tá? E o tempo de exposição. Bom, aqui eu tenho duas imagens, no caso 4, né? Mas duas delas é que mais interessam, que são as extremidades. Por exemplo, a da esquerda, que temos uma imagem em que a gente tem um shutter alto, tá? É uma fração de segundos relativamente alta, enquanto a outra a gente tem uma fração de segundos bem baixa, ou seja, a gente teve um tempo de exposição bem pequena, tá? Então quer dizer que assim, nessa aqui da nossa direita, a quantidade de luz que entrou no sensor foi pequena, tá? E como é que isso influenciou nas imagens? Você deve estar reparando que na imagem da esquerda ela parece que está meio embaçada, a parte em que tem a água, certo? Enquanto na da direita as gotas d'água estão bem definidas. E por que isso acontece, né? Qualquer coisa que esteja em movimento, na hora que a câmera está registrando, né, ela está obtendo aquela informação da luz, se você está pegando ela em apenas um único momento, você então está pegando ela de certa maneira aqui bem definida. Porém, se você está pegando com um shutter, né, um tempo de exposição maior, então você está pegando aquela mesma gotinha que a gente estava vendo aqui, ela em vários momentos dela. Então você vai ter a mesma gotinha aqui, 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 assim e por diante. Ela vai descendo, então vai tendo o rastro de movimento, certo? Então a gente tem aqui o que no cinema a gente chama de embaçado de movimento, né? Em inglês a gente chama de blur, tá? Blur de embaçado, e a gente tem o motion blur, ou seja, o embaçado de movimento, ok? O motion blur, no caso, ele é utilizado muito em filmes em que você quer que pareça que tenha uma dinâmica, né? Uma ação, as coisas estão se movimentando rápido, porque o olho humano, na hora que a gente está captando qualquer coisa que esteja em movimento, a gente não consegue ver que nem aqui, né? É como se tivesse parado no tempo as coisas. A gente vai ver sempre alguma coisa um pouco mais embaçada, tá? Nunca vai ter uma definição boa de qualquer coisa que esteja em movimento. A mesma coisa, você tá de carro, olha para o lado, né? Você tenta ver, por exemplo, uma placa, alguma coisa assim no lado, você não vai conseguir enxergar porque ela vai estar meio embaçada, né? A não ser que seu olho consiga seguir o objeto, mas se você ficar olhando para um único ponto fixo no seu vidro e ainda tentar assim reparar qualquer coisa que esteja andando ao mesmo tempo, né? Só que correndo assim, você não vai enxergar. Ela vai estar com o motion blur, certo? E por que o nosso shutter, né, no caso, não fica sempre apenas no que a gente diz que é o normal, né? Ou seria mais ou menos um padrãozinho para a câmera? Bom, temos vários fatores para a gente utilizar vários tipos de shutter. Uma delas a gente tem a questão de ter o motion blur. A outra é a questão de você aumentar a quantidade de luz que está entrando no seu sensor. Ou seja, você pode utilizar o shutter para conseguir ter um ganho de luminância na sua imagem, certo? Então, quanto mais tempo exposto, mais luz você está captando, então a imagem vai ficar mais clara, porém ela vai ter um motion blur maior. Se você utilizar um shutter baixo, né, captando então pouca luz, porém
a gente vai ter o problema de pouca luz, porém a gente vai ter menos motion blur, ok? Isso a gente pode ver também em filmes, por exemplo, de carro. Quando você vê aqueles carros à noite e o farol, aquele vermelhinho traseiro, quando o carro está correndo na imagem, você vê aquele rastro de luz vermelho que fica do farol. Isso a gente utiliza então do motion blur, certo? Porque o farol, a gente está vendo ele em vários momentos, a luz que ele deixou. Outra coisa que a gente pode fazer com o shutter, deixa eu mostrar aqui, deixa eu só achar. Aqui. Qualquer coisa que esteja em movimento, que emita luz, ele fica com esse rastro, certo? Então, o que acontece? Você, dependendo de o que você estiver gravando, você não quer que a imagem fique assim, né? Então, o que você faz? Você vai diminuir o tempo de exposição do shutter, né? Então, você vai diminuir o tempo do shutter, tá? Pega aqui uma outra imagem de referência também. Qualquer coisa que, por exemplo, uma TV. A TV, quando você for gravar com uma câmera, ela vai ficar o quê? Com isso, certo? Porém, dependendo do número de shutter que você colocar, né, a frequência do shutter, ele acaba batendo. Então ele tende a suavizar a imagem, certo? Então, o que acontece? Dependendo do shutter, você tem qualquer coisa que emita luz ou esteja refletando uma luz, certo? Pode ser que você tenha esses batimentos, tá? Um exemplo é aquelas luzes frias que a gente tem em casa, que são aqueles bastões, né? Ou até mesmo as incandescentes, tá? Aquelas antigas. Porque a rede elétrica de uma casa, ela não é constante, ela fica alternando, tá? E ela causa esse batimento. Então, dependendo se você estiver fazendo uma gravação, se tiver um batimento causado pela luz, veja se o shutter, se você mudar o shutter, você não consegue de repente compensar, né? Mas lembrando, se você mexer no shutter, você vai estar mexendo também no motion blur. E não só no motion blur, você vai estar mexendo na questão de luminosidade da imagem. Então tem que ver aí se não vai estar comprometendo um pouco, certo? É isso aí.